Repita assim comigo. Hoje, sexta-feira, nesta manhã, Deus vai falar comigo, como Deus falou com Moisés no meio da sarça ardente. Amém? Diga glória a Deus. Esse capítulo 3, vamos ouvir a palavra do Senhor. Como que em silêncio a gente não demora muito, amém? Vai ser breve, ser abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Apesar de estar chovendo, mas nós estamos firmes, né? Firmes com Deus. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Deus, ele é um arvoredo, né? Um pequeno arbusto. Deus falou com Moisés. A sarça, ela pegou fogo, né? Que é o arvoredo, aquela pequenininha. E dali saiu a voz de Deus. Então preste atenção nessa palavra, porque ela vai abençoar você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma palavra que diz que não é bíblica, mas é um ditado popular. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e de nossa perseverança. Entendeu isso? Diga glória a Deus. Então vamos à palavra dessa manhã, onde Deus fala com Moisés, e como você disse, como você pediu, Deus fala comigo. Apacentava Moisés o rebanho, versículo 3, tá? Esse capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, né? O Horebe. Apareceu ali o anjo de quem, gente? Do Senhor. Apareceu ali o anjo de quem? Do Senhor. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quer dizer, aquele fogo que vinha daquele arvoredo, né, não se consumia. Quer dizer, o fogo não destruía aquela sarça. Então você vê a importância da voz de Deus aí através do fogo. Apareceu o Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Glória a Deus, diga glória a Deus. Olha que maravilha, né? Vamos continuar. Por que a sarça não se queima? A pergunta fica aí no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Que ele chamou Moisés e ele respondeu: eis-me aqui. Diga glória a Deus. Posso fazer uma pergunta? Quem já ouviu a voz de Deus? Não é através da Bíblia, não. Talvez você dormindo, talvez você deitado, talvez você parado num momento e Deus chamou você. Quem já teve esse sentimento? Você não teve esse sentimento, não, gente? Uma voz assim lá do alto, uma voz suave, uma voz de fogo chamar bem suavemente: Wanda. Nunca ouviu, não? Nunca ouviu? Mas às vezes essa voz fala contigo, quer falar contigo. É uma voz do Espírito. Diga glória a Deus. Não é uma voz do mal, mas às vezes uma voz que te chama para falar contigo, para te mostrar algo.
para te ensinar algo. Não é uma voz turbulenta, não é uma voz maldita, mas uma voz suave, uma voz de Deus. Então essa voz, muitas das vezes, ela quer te aconselhar, ela quer te orientar, ela quer te guiar, quer fazer você seguir o caminho, não torto, não o caminho de atalho, mas seguir o caminho de quem? O caminho de Deus. Então essa voz falou com Moisés, quando disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Essa mesma voz, uma vez, acordou Samuel, chamou Samuel: Samuel! Aí Samuel pensou: quem é meu pai? É fulano? Aí Samuel deitou, foi lá: Samuel! Eu não tinha nada, porque era uma voz de quem? De Deus. Mas mesmo assim não entendeu. Mas na terceira vez, a voz novamente chamou: Samuel! Aí ele entendeu que era a voz de quem? De Deus. Moisés imediatamente viu que era a voz de Deus, porque ele disse: eis-me aqui. Versículo 5 desse capítulo 3, Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Glória a Deus. A terra é o quê? Santa. É uma terra abençoada. É a terra que Deus ali colocou, né, a sua presença. Em todo lugar, gente, preste atenção, em todo lugar que Deus coloca a sua presença é santo. Todo lugar. E toda pessoa que Deus, ele entra na vida da pessoa, a pessoa se torna santa. Amém? E nós estamos aqui fazendo esse propósito, ou a campanha do santuário. Este lugar aqui também é santo. Amém? Esse lugar aqui é consagrado, santificado. Porque o verdadeiro santuário somos nós. Amém? Mas para a gente ser o verdadeiro santuário, para que a gente venha ser o santuário no interior de nós, cada um de nós temos que estar no santuário de Deus, buscando a Deus. A igreja é o santuário de Deus também. Amém? Aqui é o lugar que você aprende a palavra de Deus. E é aqui que Deus fala contigo. Muitas das vezes Deus quer chamar o seu nome, né? Iracema, é ou não é? Dona Maria, Luísa, Sônia, né? Rita. Deus ele te chama, Deus ele te convida para falar contigo, gente. Para você ouvir a voz de Deus. Como é que você vai ouvir a voz de Deus hoje? Você vai ouvir através da palavra de Deus. Diga glória a Deus. Deus quer falar contigo através da... Quem está com a palavra aí? Levanta a Bíblia aí, quero ver. Levanta aí todo mundo, quero ver. Cadê a sua Bíblia? Hein? Como é que você vem para a igreja sem a Bíblia? Não, você vai responder. Tem pessoas que não sabem ler. Amém? A gente entende, tá certo. Mas ela vai o quê? Ouvir. Ela vai abrir o quê? O ouvido. Ela vai abrir o ouvido para ouvir. E vai abrir o quê também? Coração. Mas lá quem que sabe ler? É ou não é? Se sabe ler, por que você não tem a Bíblia? Por que você fica dependente dos outros? Por que você fica dependente do pastor? Você tem que ter a sua Bíblia. O cristão que não tem a Bíblia, o crente que não tem a Bíblia, ele está perdendo muita coisa de Deus. Porque é aqui que Deus fala contigo. Diga glória a Deus. E a Bíblia tem que andar com a gente. A Bíblia tem que andar com a gente. Tem que andar com você. Então, Deus vai falar contigo hoje através da palavra da Bíblia. Então, guarda isso, tá? Versículo 6 disse mais. Olha o que Deus disse para Moisés. Está dizendo para você: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para quem? Ele ficou com medo, ficou receoso, porque daquela sarça, você imagina, né? Isso aqui, ó,
vamos dizer que isso aqui seja sarça ardente. Moisés viu a voz saindo da sarça. Uma sarça, né? Saía fogo dela, o fogo não consumia, né? Aquele arvoredo, aquela planta, por estar sem entender, né? Uma árvore pequenininha. Então, Moisés teve medo que a voz saía de dentro de lá, saía vozes. E a voz saía como voz de quê? De fogo. Amém? E Moisés teve medo. Normalmente qualquer pessoa teria medo, por quê? Porque isso não é normal. É normal? Mas para Deus nada é inormal. Para Deus tudo é normal. Porque Deus pode tudo. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode falar através da árvore, do arvoredo. Deus pode falar entre as cortinas. Deus pode falar entre o altar. E Deus pode falar por nós que não somos nada. Quem é mais importante? Quem é mais valioso? O homem ou um pedaço de planta? Hein? Fala comigo, gente. O homem ou um pedaço de planta? Se Deus usou uma planta, Ele pode usar qualquer um de nós. Pode usar você. Você pode falar para a sua família, para o seu vizinho, para os seus amigos de trabalho, desse Deus vivo e poderoso. Porque você é muito mais especial, muito mais importante que uma planta. Diga glória a Deus. Se Deus falou através de uma sarça, pode falar através de você. Então Deus disse aí: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para quem? Não tinha medo de olhar para Deus. Meu Deus, como é que eu vejo Deus? Porque como que eu vou ver esse Deus tão maravilhoso, tão grande? Basta você olhar para o seu interior. Deus está dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos formados para ser o templo de Deus. Por isso que você não pode aceitar sofrer. Por isso que você não pode aceitar, sabe, se humilhar, se exaltar. Porque você é escolhido de Deus. Diga glória a Deus. Continuando, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o que? O sofrimento. Olha como é que Deus conhece o sofrimento. Olha como é que Deus sabe das suas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades, que muitos de nós passamos no decorrer desse tempo que nós vivemos na terra. Enquanto nós vivemos na terra, enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter muitas aflições. Mas observa que Deus vê. Diga glória a Deus. Ele vê, a Bíblia diz aqui, que Ele vê a aflição do seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão. Só vocês? Os outros não são não, né? Quem é povo de Deus? Levanta a mão. Você não é povo de Deus? Então Deus está vendo sua luta. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se Ele está dizendo para ter ânimo, o que é ter ânimo, gente? É ter fé, é ter coragem, é piscar. Talvez você está enfrentando muitas barreiras, muita dificuldade. Você está enfrentando, né, problemas financeiros, problemas de saúde, problema com o filho, problema com dinheiro, problema com tudo. Talvez você está passando por um terremoto na sua vida. Mas mesmo assim Deus está falando que você tem que ter o quê? Ânimo, tem que ter fé. Porque eu estou vendo. Talvez você, quando a pessoa fala isso, Deus parou de me ver, Deus não me ouve. Então é incredulidade. Você está sendo incrédulo. Porque Deus te vê todo dia. Diga glória a Deus. Todos nós. Então, depois que Deus falou, né? Que eu vi o versículo 7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, que é o mundo hoje, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Aveu e do Jabuseu. Diga glória a Deus. Deus
tira, está escrito aqui na Bíblia, daquele que não lhe agrada e dá para aquele que te agrada. Se você agradar a Deus, né, que diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe que muitas pessoas não vencem na vida? Porque muitas das vezes elas são incrédulas. Muitas das vezes elas têm dúvidas. E muitas das vezes elas não são perseverantes, fiéis naquilo que elas fazem para Deus. Você tem que ser perseverante, tem que ser fiel. Se Deus mandou eu caminhar uma milha, eu vou caminhar uma milha. Se Deus mandou eu caminhar por aqui, eu vou por aqui, eu não vou por aqui. Se Deus mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Conforme eu disse, Deus falou através de uma sarça ardente, de uma arvoredo, para Moisés. E Deus hoje está falando desse servo aqui para você. Qual é a diferença de Deus usar isso aqui e me usar? Hein? Naquela época não tinha homens, não tinha ninguém para ele falar, para enviar uma mensagem. Hoje tem um homem de Deus, o pastor, né? A pastora, né? O presbítero, tem o diácono, tem o obreiro. E Deus só usa quem quer ser usado. Se você não quiser ser usado, Ele vai te usar. Então, Ele não precisa usar mais do que a sarça ardente, como Ele precisou, para falar com Moisés. Deus poderia usar até um animal, como uma mula foi usada para falar com quem? Com Balaão. A mula lá falou para Balaão, falou assim, ó, espantado, uma mula falando. Será que seu animal de estimação tem que falar contigo? Hein? Será que o teu gatinho, qualquer dia vai chegar para você, ô mulher, tenha mais fé? Será que o teu cachorrinho vai ter que falar contigo? Será que o cachorro vira-lata na rua vai precisar falar com Deus? Usa quem Ele quer. A palavra é bem clara. Deus usa quem Ele quer. E Deus está usando esse servo aqui para falar contigo hoje. Que você não pode desanimar. Você não pode desistir. Você tem que aumentar a pressão na caminhada com Deus. Você tem que aumentar a fé. O fogo tem que aumentar. Diga agora, o fogo não pode se apagar. O fogo se apagando, você está apagado também. Com um propósito, esse propósito que nós estamos fazendo na igreja, que é entrar no santuário, lugar consagrado, é para você realmente mudar todo o sentido da sua vida. É para você mudar todas as razões da sua vida. Ou muda ou desmuda. Porque vai depender muito da sua perseverança. Então Moisés, ele ouviu tudo isso de Deus. Eu sou contigo, eu vou contigo, eu vou te ajudar. Nem isso que o pastor fala. O pastor fala a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Deus falou com Elias, vai lá, tem uma viúva sereta e ela vai te dar comida. Chegou lá, porque ele não tinha comida, ele não comia. Deus usou um corpo para dar comida para Elias. Mas por que o povo de hoje é tão incrédulo, gente? Por que o povo de hoje é tão duvidoso? Por que o povo de hoje não caminha conforme Deus está falando? Vai, caminha. Faz o que o teu servo está falando. Porque o pastor é servo teu, gente. O pastor, na verdade, serve você. E você muitas das vezes não aproveita essa servidão do pastor. Porque o pastor, gente, ele pode chegar em casa 1h da manhã, cansado. Mas de manhã tem que estar aqui pregando, à tarde, à noite, o dia todo. Se o pastor estiver cansado, tem que ir lá no hospital fazer visita, tem que ir lá na sua casa. Então, o pastor é teu servo. Pastor, você pode orar por mim? O pastor tem que fazer o quê? Orar. Né? Você pega pedido aqui toda hora. E às vezes você não entende que você tem que ter essa fé, gente. Mas ele colocar o pedido na mão do pastor e colocar a responsabilidade na mão do pastor, e o pastor orar e você fazer o quê? Nada. Não é assim que funciona. Deus queria falar com Moisés, e Moisés tinha que sair da sua parentela. Moisés tinha que ir para o monte. Qual monte que ele foi? Monte Horebe. Deus queria falar com ele, ele tinha que caminhar. Moisés sabia da sarça e foi lá. Quero ver o que
passasse. E Deus falou com ele. E Deus disse bem claro, olha a resposta de Deus. Lá no versículo 8, por isso desci a fim de livrar das mãos dos egípcios. Deus quer te livrar das mãos do mundo, gente. Deus quer te livrar das mãos da doença, do pecado, da maldição, da praga, da inveja, do olho grande. Deus quer te livrar. Mas como é que Deus vai te livrar se você não vem? Se você não coloca em posição de batalha espiritual, em posição de guerreiro. Deus quer salvar a sua vida, Deus quer tirar do inimigo, como está aqui, ó, do Aveu, do Jabuseu, do Ferezeu, do Amorreu. Ele quer tirar daqueles que não agradam a Ele e dá para você. Ele entrega nas suas mãos a vitória, diga glória a Deus. Ele quer dar aquilo que muitas das vezes a pessoa do mundo incrédula não satisfaz, não agrada a Deus. Deus quer dar para aquele que te agrada, como diz Salmo 37. Então, versículo 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Se você clamar, o clamor vai chegar a Deus. O clamor vai furar essa parede aqui, ó. Vai furar essa parede, vai subir ao céu. Mas se você não clamar e não ter uma confiança, uma certeza, teu clamor não passa nem dessa parede aqui. Vai ficar aqui. Porque tem que ter fé, diga glória a Deus. Você tem que ter confiança, você tem que ter certeza, porque se não tiver, já era. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Nós estamos vivendo um mundo de opressão, gente. É ou não é? Seja sincero, é ou não é? É tanta conta para pagar, é IPVA, é IPTU, é dívida, é isso, é aquilo, é problema com o filho, é problema do alimento, é problema de corporal, é coisa mental. A gente vive, gente, uma turbulência nesse mundo. Nós vivemos um mundo difícil, esse mundo é difícil de viver. Entendeu? Se você correr, o bicho pega. Se você ficar parado, o bicho pega. A gente vive em meio de um ciclo de maldição. A verdade é essa. O mundo vive num ciclo de maldição, porque a Bíblia diz que o diabo jaz no mundo, o diabo está agindo no mundo. Mas se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, com fé, não vem com obrigação para a igreja, nem se você estiver vindo para a igreja com obrigação, nem venha. Nem venha. Tem que ir para a igreja. Tem que trabalhar hoje na igreja. Nem venha, fica na sua casa. Porque você vai entrar vazio e vai sair vazio. Mas se você ver, hoje eu vou lutar. Hoje, quando o pastor orar, quando o pastor pedir a Deus, eu vou estar lá orando, buscando a Deus. Aí você vai ter a sua resposta. O seu culto a Deus começa quando você já sai lá da sua casa. Quando você já levanta de manhã. Hoje vai ser um dia vitorioso, hoje vai ser um dia abençoado. Você nem chegou na igreja, está se arrumando, tomando banho, passando aquele perfume, né? Penteando a peruca. Não, hoje vai ser um dia abençoado. O teu culto começa quando você acorda. Aí o seu dia, o prolongar do seu dia é abençoado. Amém. Tudo dá certo, diga agora. Mas quando vem para a igreja, aí para na rua. Estou cansada de viver. Estou cansada de sofrer. Gente, estou vivendo só problema. Aí anda um pouquinho. Oi, dona Joana, tudo bem? Como é que você está, dona? Estou bem. E você? Minha vida está uma porcaria. Olha aí. A dona Joana está melhor do que você que está vindo para a igreja. Porque, gente, é você que decide como vai ser a sua vida quando você busca quem? A Deus. Então, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, vamos fazer com que o seu clamor chegue até Deus hoje. Vai chegar ou não vai? Quem quer que o seu clamor vai chegar a Deus hoje? Então vamos lá. Depois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão que os egípcios estão oprimidos. Sabe quando você é oprimido? A gente é oprimido pelos cobradores. Não é? Como é que o povo viu na época de Jesus? Os cobradores de impostos.
Como é que você sofre hoje a cobrança do aluguel? É ou não é? Você não fica oprimido quando está te cobrando aluguel? Ou você me paga, eu vou te botar para fora. Você tem que procurar outro lugar. É uma opressão. Porque a pessoa não está te pagando o quê? O aluguel. Mas ela também está sendo oprimida a pagar alguma coisa. Ela tem que receber para pagar. É lá o cartão de crédito, vence a fatura. Meu Deus, já passou 10 dias agora. Tudo isso é uma opressão. É você ir lá no médico, o médico falar o quê? Eu vi um filme, foi ontem de manhã, uma jovem bonita, um casal bonito, jovem, tanto jovem quanto a menina, e de repente, né? O rapaz era lutador de boxe e ela era dançarina. De repente estou ali namorando, né? Dando beijos, e o rapaz, sem querer, quando ele colocou a mão aqui nela, do lado, né? Do lado do seio, ele sentiu alguma coisa. E ele parou. Aí ele ficou espantado. Aí ela não entendeu nada. O que houve? Aí ele falou, coloca a mão aqui em você. E quando ela colocou a mão aqui, tinha um caroço. Uma menina que era dançarina, né, modelo, e quando ela foi ver, foi fazer os exames, tudo apareceu o quê? Um câncer. Câncer de mama. Porque ela destruiu aquele casal aqui. Destruiu tudo. Foi uma luta, foi uma opressão, né? Sabendo que tem uma doença terminal, uma doença muitas das vezes que não tem cura aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus tem cura. Diga glória a Deus. Então foi uma aflição. Eu creio que alguns de vocês aqui estão passando aflições, estão sendo humilhados. Alguns de vocês estão passando por um momento muito difícil, que tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Parar de vir na igreja, parar de buscar, parar de falar com Deus, Deus não está me ouvindo. Mas isso aí é a voz de quem? Quem é a voz? De quem é essa voz? Do diabo. É a voz negativa, é a voz da derrota, é a voz da desistência. Porque quem confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala e permanece firme para sempre, independente de qualquer situação. Você tem que ser forte, diga glória a Deus. Você tem que andar firme na presença de Deus. Mesmo que você esteja andando, ou talvez esteja num buraco, num poço de lama, eu vou sair desse buraco. Você tem que falar, eu vou sair dessa doença, eu vou sair dessa dívida, eu vou sair dessa desgraça, eu vou sair desse mal. Você tem que viver isso todo dia, porque se você não confiar em você mesmo, como é que você vai confiar em Deus? Como é que uma pessoa vai confiar em Deus se ela não confia nela mesma? Primeiramente, antes de confiar em Deus, eu tenho que confiar em mim. Eu posso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer. Esse problema eu vou vencer, mas eu vou fazer a minha parte. Se você não fizer a sua parte, aí não adianta nem começar a lutar. Não adianta palavras vazias. A tua palavra tem que ter força. O diabo tem que saber que na sua boca, nas suas palavras, tem o quê? Fogo. O fogo, o poder. Diga glória a Deus. O diabo tem que ouvir a voz assim, por exemplo, da Rita. Quando ela abrir a boca, o diabo do quê? Sair correndo. Entendeu? O diabo tem que ouvir a voz da dona Terezinha, sabe? Pô, essa mulher é de fibra, essa mulher é de Deus, nem encosta nela. Entendeu? Deus ele quer ouvir você, ter certeza de você também. Tem fé em Deus, mas tem fé em você? Tem que ser uma união, gente. Tem que ser um acesso, tem que ser um elo. Ela é igual corrente, né? Uma agarrada a outra. Você pode puxar que a corrente não se arrebenta. Você tem que estar firme com Deus. Eu vou vencer esse problema. Eu vou vencer essa doença. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem para mim, dizendo que também está com tumor no seio, né? O pior dos dois. Tumor nos dois seios. E a lógica da médica dela, da doutora dela, disse o seguinte: já está avançado. Você demorou muito a se cuidar, a fazer exame. A pessoa não é nem de igreja.
Mas não tem outro jeito. Vamos ter que remover os dois seios. Aí ela mandou um recado para mim ontem, pedindo oração. Aí eu falei para ela, vou orar por você, mas você vai fazer o quê? O que você vai fazer? E ela falou, não sei. Porque é uma pessoa que não é aquela pessoa de fé, aquela pessoa que vai a um culto de uma igreja de libertação. Porque tem igreja que não tem propósito de libertação. Tem igreja que só tem conversa fiada, infelizmente, papo fiado. Eu falei, procura uma igreja perto da sua casa, mas procura uma igreja que você está vendo que o pastor, ele cuida, ele ora, ele está diretamente na igreja. Uma igreja que realmente você vê o povo levantando a mão e dando glória a Deus. Uma igreja que você ouve barulho, estremidos, né, de pessoas orando. Aí ela disse, pastor, tem uma igreja aqui assim. Mas eu não gosto dessa igreja não, pastor. Mas por que você não gosta? Ah, pastor, eu não gosto por causa disso, disse, eu gosto de coisinha. Falei, então faz o seguinte, quer você ir para a igreja, já compra o seu caixão. Mandei ela comprar o caixão dela. Compre o seu caixão. Você sabe quanto é um caixão? Você sabe quanto custa um caixão? E ela falou, não. Então você escolhe. O que você prefere? Ir naquela igreja que você não gosta, onde Deus vai te curar, ou você quer comprar um caixão? Ah, pastor, eu vou naquela igreja. Então vai lá. Porque essa igreja que você falou, que eu não conheço, pastor, eu não conheço a igreja, não sei que eu nem sei o nome dela, e tem barulho de fé, tem pessoas vivendo a fé, é que você vai ser curado. Se você for, daqui a 30 dias, você pode voltar e falar comigo, você está curado. Além de eu estar orando por você, eu tenho certeza que esse pastor, e esta mulher de Deus que está lá do lado dele, vai orar por você e você vai ser curado, porque Jesus vai curar. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu vou fazer isso. Então faça. Vamos ver o resultado. Eu creio que ele vai ser curado. Amém? Então, nós temos que escolher. O que você escolhe? Buscar a Deus, ter uma vida abençoada, uma vida, né? Uma vida transformada, ou você quer ir logo para o caixão? Quem escolhe é você. Quem escolhe somos nós. E Deus falou para Moisés. Eu ouvi a aflição, ouvi a aflição do povo. Então no versículo 10, vem, ao que Deus já vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o espírito de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito o espírito de Israel? Como é que é aqui? Vamos repetir? Quem sou eu? Às vezes nós fazemos um propósito aqui na igreja, aí Deus te chama, não é o pastor que te chama, não é o pastor que te escolhe, é o próprio Deus. Mas aí, né, porque a palavra diz bem claro, né, o ditado popular, Deus escolhe e capacita os seus escolhidos. Mas às vezes você fala assim, eu não consigo fazer isso não. Eu estou muito endividado. Estou com problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Deus mandou orar, pastor chegou para orar. Eu não vou orar, não sei orar. Eu não sei orar, quem que você não sabe orar? Deus escolhe os 20 aí para a vida ser uma bênção, arrebentar com esse mundo, arrebentar com os problemas. Ah, eu não vou fazer isso não, vou ficar endividado, ficar com problema. Então uma pessoa, ela se incapacita. Porque às vezes o escolhido é você, mas você se recua. Aí você prefere continuar com o quê? Com os problemas. Vamos para essa mulher, vamos comprar chave, senhora. Pode comprar, porque a senhora vai morrer. Porque eu tenho que falar desse jeito. Porque se eu não despertar o Deus vivo que está dentro da pessoa, ela vai morrer com esse Deus e vai continuar sofrendo aflição nessa terra. Porque Deus ele não quer que você morre ou que você sai dessa terra derrotado.
Deus quer que você saia daqui um dia um vencedor, diga glória a Deus. Mas às vezes você se incapacita, você se diminui. Nós temos que diminuir diante de Deus. Diante de Deus nós somos o quê? Pequenininho. Mas diante desse mundo nós somos grandes, diga glória a Deus. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E às vezes você é o escolhido, você nem sabe. Às vezes eu sou escolhido e nem se pastor não falou. Às vezes a pessoa acha que eu sou escolhido. Não sei. Amém? Tem uns que eu falo, tu és o escolhido. E para outro, não sei, depende de você. Você pode se capacitar e ser o escolhido de Deus. E nesse momento, você toma posse de uma grande bênção. Se desprender, se desapegar de quê? Das coisas. Tem gente que não se desapega de nada, não desapega de dinheiro. Entendeu? Eu posso falar um recado aqui de uma pessoa, dizendo, vou falar o nome, acabei de falar para mim. Nem você sabe, pastor, eu queria tanto fazer isso, mas não posso. Eu estou muito endividado. Eu estou com um problema grande, financeiro grande. Aí eu perguntei, este valor dos escolhidos vai resolver o seu problema? Nem 1%. Então você pensa bem o que você vai fazer. Porque se você fizer algo que demonstre a sua fé, a sua coragem, esse valor vai ser pequenininho para o que Deus vai te dar. Diga agora. Então muitas das vezes é o quê? Falta fé, falta coragem, falta qualquer coisa. Às vezes você não está fazendo nada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está orientando, a pessoa não faz o quê? Nada. Se você não faz nada, as coisas vão continuar como o quê? Nada. Você não está fazendo nada. Você não está tendo uma reação, você não está tendo. O que adianta orar, clamar, mas gritos vazios? Não adianta. Tem que mostrar sua fé, sua coragem, agora e agora. É vencer. Porque muitas pessoas, ela vai no médico, o médico fala a mesma coisa para ela. E aí, como é que eu estou, doutor? Olha, me liga um pouquinho de nada a sua doença. Você está só um pouquinho assim, mas a doença está lá ainda. O que adianta você fazer um diagnóstico para ver um câncer? Ainda está a bolinha lá. A bolinha está lá ainda. O negócio é a bolinha ser o quê? Exterminada. O que adianta você, né? Todo mês o mesmo problema financeiro. Todo mês eu pago a luz atrasada, pago o aluguel atrasado, estou devendo fulano, estou devendo isso, estou devendo. O que adianta? Tem que ter uma reação, gente. Você tem que dar um grito, sabe? Aquele grito, né? De Gideão. Eu sou vencedor, vou vencer. Diga a glória a Deus. Continuando. Então disse, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? É isso aí que muita gente pensa. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Diga a glória a Deus. Diga comigo: Deus será comigo. Deus vai ser comigo. E este será o sinal de que eu te enviei, depois de haver tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier, os filhos de Israel, e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, né? Me enviou a vós outros. Diga agora. É Deus que está te mandando. Vai porque você vai vencer. Vai porque você não vai ser derrotado. Olha, eu escrevi um texto agora de manhã. Eu quero passar para vocês, todos vocês, sobre capacidade. Você tem capacidade. Primeiramente, por quê? Eu já vi pessoas sem duas pernas e trabalhar sem duas pernas. Eu já vi pessoas sem dois braços e trabalhar sem dois braços e trabalhar com a boca. Eu conheço um advogado que ele não teve dois braços
E ele trabalha com a boca. Ele faz assinatura. Entendeu? Com a boca. Ele não tem os 2 braços. E é um dos advogados mais conceituados, mais importantes que tem lá em Goiás. Um advogado conhecido na cidade que ele mora. Porque ele fez faculdade. Sabe quando que ele ficou sem os 2 braços? Quer saber? Quando ele tinha 14, 15 anos. Deu tipo uma membrana, né? Uma inflamação nos músculos, nos ossos. E ele não conseguia mover o braço, ele andava assim. Andava assim. Sabe o que ele pensou? Não tinha cura. Não tinha como mover os braços. Sabe o que ele pensou? O que me serve esses 2 braços? Para que eu tenho 2 braços? Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo fazer nada, nem pegar um livro, nem pegar um prato de comida para comer. Nada. Ele mandou arrancar os 2 braços. Ele já de maior, com 18 anos. Arranca os 2 braços. E hoje ele trabalha. Como é que ele lê, pastor? Como é que ele pega um livro? Usa os pés. Como é que ele come? Entendeu? Ele come com os pés. Você tem 2 braços. Quem tem 2 braços aqui levanta a mão? Levanta os 2 braços. Quem tem 2 pernas? Levanta as pernas. O que é impossível para você? O que é impossível para nós? Diga. Nada. Então vamos ler isso aqui. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido. Deus permite as barreiras para que você aprenda a ultrapassá-las. Guarda isso. Com fé, coragem e perseverança. Lute, mesmo que a dor queira te derrubar. Lute, não importa quanto tempo. Nunca desista, porque Deus cuida de você em todas as circunstâncias. Que Deus possa ser sempre o seu refúgio e fortaleza nos momentos de aflição. E não se pergunte o porquê desta prova, mas sim o para quê. Perguntas sábias têm respostas corretas. O bom lutador, o vencedor, não desiste da batalha nem quando está caído, mas ganha fôlego e retorna o ânimo para a guerra. Então, não desista nunca de lutar e nem dos seus sonhos, porque ao cansado ele dá força para lutar, ao abatido ele dá ânimo para vencer, ao triste ele dá alegria de viver. Creia somente que você nasceu para ser vencedor, pois quem te capacita e te dá a vitória é Deus. Diga glória. Então diga, eu tenho força, eu posso vencer. Quem crê, diga glória a Deus. Então dá uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Você pode estar no pior estado que você pensar. Você pode estar na pior situação, mas você pode vencer. Este homem que não tinha os 2 braços, ele disse: para que me servem esses 2 braços? Hein? Vou arrancá-los. E hoje ele é um advogado nomeado, estudou, fez faculdade, amém? Fez tudo. E hoje ele é mais do que um vencedor. E o que te impede de ser um vencedor? O que te impede de vencer os seus problemas? Quer saber? Às vezes é você. Porque às vezes você fala igual Moisés. O que Moisés disse? O que Moisés disse? Quem sou eu? Às vezes você fala, quem sou eu? Eu não tenho condição. Eu não tenho fé. Então para que você tem Deus? Para que você tem Deus? Se você tem Deus, você vai vencer. Diga glória a Deus. Então fique de pé. Vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração. Fique de pé, toda a igreja. Se você quiser vencer, diga, eu vou vencer. Porque Deus fala comigo. E
Põe a mão no coração. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Vem para lutar, não vem para olhar para mim não. Eu sei que eu sou bonito, eu sei que eu sou linda, mas vem aqui para lutar, para ver o Deus que vai te responder. Deus vai te responder. Diga, Deus vai falar comigo dentro de mim, que eu vou vencer, porque Ele já falou através desta palavra. Feche seus olhos, fica aqui bem pertinho do púlpito, amém? Fica longe não, porque você vai sentir o fogo de Deus, como Moisés viu aquela sarça ardente. Você também vai ver essa sarça ardente. Essa sarça vai arder no teu coração, essa sarça vai arder em você, e você vai sair daqui muito abençoado. Ouve as trombetas de Deus tocando para você. São os anjos de Deus tocando as trombetas para você, porque você vai vencer. Como Josué tocou as trombetas, as muralhas caíram. As muralhas vão sair da sua vida. O mar vai se abrir. O céu vai se abrir para você agora. Determina agora a sua vitória, igreja. Determina a sua vitória. Determina a sua bênção. Determina agora, meu Pai, nós determinamos a bênção dessa igreja, a vitória dessa igreja. Determina agora. Vai determinando. Porque Deus Ele quer que você pense hoje. Diga, hoje é o dia da minha vitória. Vai dizendo, hoje é o dia da minha vitória. Hoje a minha vitória será para a honra e para a glória do meu Deus. Os seus problemas são pequenininhos diante de você. Diga, esses problemas não são nada. Eu vou vencer todas as ilimitações. Eu vou vencer todas as fraquezas. Eu vou vencer todo o mal. Há um gigante dentro de você. Há um Deus dentro de você. Diga para Deus, eu vou vencer. A minha vitória será para a honra e para a glória desse Deus. Vai determinando a bênção, a vitória. Determine a sua vitória, igreja. Vai determinando a sua vitória. Porque as comportas do céu estão se abrindo. Vai determinando aquilo que você quer na sua vida. Porque Deus quer tirar essa aflição. Deus quer tirar essa angústia. Chega dessa angústia. Chega de sofrer. Vai falando. Eu não quero mais sofrer, meu Pai. Eu não quero mais essa angústia. Eu quero a minha vitória. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo de fé? Ressuscita esse povo, meu Deus. Ressuscita essa fé. Ressuscita agora. Em nome do Senhor Jesus. Receba nesta manhã o fogo de Deus. Desce com o teu fogo, meu Pai. Acende esta pessoa. Acende essa pessoa, meu Pai. Acende ela, acende a fé dela, acende a chama dela. Como o Senhor acendeu a chama de Moisés, meu Pai. E Moisés tirou o povo do